optar por uma delas. Bom, vou ver se consigo responder a todas. Primeiro, o Miguel, a nível da questão aqui das perdas neste circuito. As perdas neste circuito são muito controladas pela bomba, o que é verdade. Porque a bomba, quando reduz a velocidade, significa que há menos água a passar, o que significa que eu tenho menos perdas térmicas no sistema. Além disso, há o consumo energético da bomba, sim, porque normalmente este tipo de bombas que faz esta circulação convém que seja de controle eletrónico de velocidade, ou seja, ela regula a velocidade em função, por exemplo, da diferença de potencial, da diferença de pressão entre as duas linhas, ou na própria linha, e portanto isso é obrigatório quando se trata de uma solução deste tipo. Depois, a existência de calcário. Primeiro aspecto importante aqui da solução, este depósito é um depósito de inércia, não é um depósito que acumula água quente sanitária. O que significa que estes depósitos praticamente não têm manutenção porque só se carregam uma vez. Funcionam como o circuito dos radiadores da nossa casa, só carregamos uma vez e depois de vez em quando vamos lá tirar o ar dos radiadores para eles aquecerem melhor. Portanto, funciona sempre em circuito fechado e sempre com a mesma água. Ou seja, eu posso me esquecer do depósito. Depois, toda esta linha, a grande vantagem desta solução é que aquela linha, que é uma linha sensível, porque ela percorre toda a pormada do edifício, portanto convém que ela tenha a menor manutenção possível e de facto com esta solução eu consigo a menor manutenção possível numa zona sensível, que é a pormada do edifício, porque se eu tiver que substituir um troço desta linha a meio do edifício, imaginei a situação de eu ter que montar andaimes para conseguir chegar à toagem. Portanto, convém, então esta solução é bastante interessante por causa então, aqui do circuito de inércia. A nível do permutador, o calcário dentro do permutador, sim, normalmente os permutadores enfim, têm um problema com o calcário, então convém ter, por isso que eu há bocado disse, eu costumo chamar de estação de transferência, há quem chame permutadores de placas, mas cuidado que não é a mesma coisa. Isto não é bem um permutador, a parte principal é um permutador de placas, mas na prática eu tenho acessórios à volta do permutador que minimizam a incrustação de calcário. Acessórios como, por exemplo, uma regulação de caudal de entrada aqui de calor em função do consumo que eu tenho em casa. O que é que isto significa? Significa que se eu não consumir água em casa, também não vai entrar água dentro do permutador proveniente daqui. Então eu tenho um permutador frio. Sempre que eu não estou em casa, o permutador está frio. Só quando eu chego a casa e quando consumo, que é que o permutador aquece. Depois, há aqui mais uns truques, e os truques são, bom, vocês podiam dizer, então, mas se eu tenho um permutador frio e não chega lá água, quando eu abro a torneira, depois estou muito tempo à espera que a água chegue. Bom, então, enfim, o fabricante destes, ou os fabricantes deste tipo de sistemas, criaram aqui um pequenino bypass, que é um pequenino tubo, que permite que aquela linha esteja sempre quente. Claro, para isto eu tenho que pensar sempre que aquela tomagem tem que estar muito bem isolada, porque senão eu vou, então, aqueles 20% de perdas que eu falei há pouco, vai-se realmente verificar na prática. Portanto, aqui tem que haver realmente uma preocupação com a parte de isolamento. Mas depois não tenho preocupações com a venda de água quente. Porque cada condomínio consome a sua própria água. Imaginem esta solução com uma caldeira central aqui. Já vou responder à questão. Imaginem uma caldeira central ali. A única coisa que o condomínio se precisa de preocupar é, de facto, em vender a energia de tal forma que consiga depois, no final do mês, pagar o gás da caldeira. Não precisa se preocupar com metros cúbicos, porque os metros cúbicos sim precisa se preocupar cada condomínio, do seu próprio contador. Sim. A questão das perdas térmicas nos depósitos, relativamente à solução centralizada, é anulada pelo aumento de metros de tubagem na distribuição. A questão dela ser descentralizada, o primário morre em cada depósito, em cada casa. Logo, o número de metros de tubagem é capaz de ser bastante pequeno. Sim. Por isso, essa questão é principal, em termos de perdas térmicas. Claro, em que depósitos estamos a falar, aliás, falou-se aqui há pouco, o depósito tem uma área muito, a nível de perdas térmicas, tem uma área de contacto com o exterior muito maior do que propriamente a tubagem, o que significa que o depósito tendencialmente tem mais perdas do que a tubagem. Apesar de eu ter aqui, eu sei o que é que estava a dizer, eu tenho aqui um circuito extra, tenho este, Tem 4 circuitos. e depois tenho este circuito aqui de distribuição. 4, não, tenho 2. Iria retorno de Dois cada no lado. primário. Ah, sim, tenho 4 tubos, sim. Sim, eventualmente podia-se pôr isso, mas no entanto, enfim, eu também depois acabo por não ter os tais depósitos distribuídos, e eventualmente é capaz de ficar, eventualmente, se ela por Eu acho que isso não é uma mais-valia. Não estou a dizer que é melhor. Não é uma mais-valia perante esta situação.
O facto de ter depósitos distribuídos ou ter um segundo circuito. Não tem menos perdas do que o outro. É aquilo que estava a dizer, ela pode ter menos perdas por facto de, em vez de eu ter tantos depósitos, acaba por ter um depósito mais ajustado àquilo que é o consumo do edifício, e depois esse depósito eventualmente até pode ser um pouco mais pequeno que o somatório dos outros todos, e depois esta linha aqui de distribuição ser uma linha de distribuição como é de uma tubagem mais fina e à partida tem isolamento, eventualmente eu consigo, pode não ser muito inferior, mas pelo menos eu consigo algo inferior. Pelo menos é aquilo que se verifica quando se faz algumas simulações, verifica-se onde é que se fazem simulações. Bem, não posso fazer no Solterno, tenho que fazer noutro programa, mais evoluído, mas de facto onde eu consigo ver essa distribuição. E normalmente quando se faz essa simulação num programa de simulação dinâmica, vê-se que não é, tem um bocadinho menos, de facto, não é propriamente a solução que tem menores perdas, mas de facto tem um bocadinho menos e compensa relativamente aos depósitos distribuídos. Agora, aquilo são simulações. E como é que calcula a capacidade do depósito? Já lá vamos. A primeira era a questão do edifício ideal. E já agora custo-benefício. Custo-benefício é esse. O edifício ideal. O edifício ideal tem que se acelerar. Só tens mais uns 5, 10 minutos. Tens muito para dizer a seguir? A nível do, não tenho muito. A nível do edifício ideal, eu diria que ou uma solução deste tipo, onde eu esqueço a parte da venda de metros cúbicos de água, ou então essa mesma solução centralizada. Porque na prática, é como se eu estivesse a distribuir água num hotel. E portanto, normalmente esse tipo de soluções são soluções bastante interessantes porque conseguem uma equidade muito, muito grande. Portanto, eu consigo uma igualdade. Portanto, ou uma solução centralizada, totalmente, ou com caldeira central, tudo central, ou então este tipo de situação. É aquilo que eu eventualmente recomendaria para o edifício. Mas posso dizer uma coisa, só que no hotel são quartos de 1 ou 2 pessoas e os apartamentos podem ser de 5 ou de 1, ou pode ser um de 1 até 6. Claro, isso depois tem-se em atenção tudo isso quando se faz o dimensionamento do sistema. No Eu Solterno. estava a pergunta como é que calcula o tamanho da Vamos vir a seguir. central. Vamos vir a seguir. E eu tenho uma outra questão relativamente à experiência nos condomínios. Sim. Há sempre listas de devedores. Pois, mas isso já faz aquilo. E aqui é capaz de ser mais grave. É. O condomínio é capaz de entrar em falência rapidamente. Estamos a falar em metros cúbicos de gás. Sim, pois. Não, se é Mas também pode cortar a água. Não, centralizada é pura. Não pode nem pensar. Tinha aqui portanto, vamos falar aqui do case study de Telheiras. Eu não tenho, bom, nós estamos no início do estudo, portanto não tenho propriamente, vou-vos apresentar algumas coisas, mas falta aqui muito mais. O que é que nós temos como metodologia? É muito simples, que é, primeiro, caracterização do edifício, o estudo preliminar da solução técnica e a viabilidade económica. Vou-vos apresentar parte deste estudo. A apresentação do estudo aos condóminos, convém, não é? Até porque, para o que vem a seguir, temos que entrar dentro da casa dos condóminos e, portanto, convém que eles achem a solução minimamente interessante. Depois, aqui a parte da apresentação do estudo, inventário dos equipamentos instalados, ou seja, o que é que existe. Porque o problema é que podemos no edifício encontrar frações com esquentadores e outras com termoacumuladores elétricos. Bom, então temos que arranjar uma forma de, quando formos instalar o sistema solar, uniformizar tudo, não é? Porque o sistema solar convém que seja, enfim, que o sistema de apoio seja uniforme, que não haja um termoacumulador elétrico num lado e um esquentador no outro. Eu penso que não é obrigatório, até vou dizer uma coisa. Em termos de retorno de cash flow, eu prefiro trabalhar e lutar contra o termoacumulador elétrico do que contra o gás natural. Claro, sim, sim. Vamos ver o payback é muito mais. Depois, a otimização da solução inicial pode ocorrer quando nós entrarmos dentro da casa das pessoas e depois então a apresentação da solução otimizada aos condóminos. Pensamos que esta é a metodologia mais indicada aqui para o estudo. Como é que calculamos isto tudo? Bem, podemos ter por base o RCCTE e temos o caso resolvido. Bem, podemos seguir outras coisas. É assim, quando falamos de edifícios existentes, eles não são abrangidos pelo RCCTE, pelo menos pelo que existe atualmente. Se falarmos de reabilitações, a coisa muda um bocadinho de figura e temos que fazer umas contas para conseguir chegar a esse valor. Ou para conseguir chegar a sabermos se realmente entra ou não entra. Mas podemos partir daqui, ainda por cima, porque se nós quisermos certificar o edifício, então é uma boa. Enfim, os peritos qualificados regem-se pelo RCCTE. Portanto, enfim, RCCTE, perguntas e respostas da ATA.
Então, o que é que existe aqui? Eu não sei se conhecem mais ou menos a metodologia, senão não explico enfim, em detalhe, porque já não tenho tempo. Existe uma tabela onde, em função das tipologias, diz qual é o número de ocupantes e diz que, enfim, são 40 litros por dia por ocupante. O que significa que, se eu multiplicar uma coisa pela outra, tenho, enfim, o volume total consumido dentro do bloco. Este volume total vai servir para quê? Bem, vai-me dar, no fundo, a quantidade de água que eu tenho que aquecer durante o dia para satisfazer as necessidades daquele edifício. E, portanto, pode ser um ótimo ponto de partida para dimensionar então o sistema. Tenho que fazer aqui duas simulações, uma com um coletor que se chama coletor padrão, ou coletor de referência do CCTE, e depois comparar esse coletor a energia que esse coletor padrão fornece com a energia que o coletor real que eu vou instalar na instalação fornece. Portanto, por isso, estas duas simulações, uma com um e outra com outro. No caso concreto de Telheiras, portanto, o edifício é um multifamiliar de 7 pisos e tem 26 frações. É um edifício que se estende na horizontal, o que significa que eu tenho mais do que uma promada, o que vai dificultar aqui um bocadinho a coisa. Mas, enfim, acaba por ser interessante na mesma. Portanto, tipologias 22T3, 6T2, utilizando aquilo que eu disse, que eu comentei há pouco, conseguimos então 4.240 litros por dia de água quente, ou daquilo que temos que aquecer para satisfazer as necessidades do bloco. Simulação número 1, coletor padrão, são necessários 50.365 kWh ano, é isto que nós temos que cumprir, portanto tudo aquilo que eu instalar tem que superar este valor. E portanto o que é que eu vou instalar? Enfim, vou instalar um coletor qualquer, não era ético eu trazer aqui uma marca, portanto trago um coletor qualquer, que é um coletor do mercado. Este coletor, portanto, com 65 metros quadrados de um coletor, eu consigo fornecer esta energia que aqui está, 50.774. Portanto, como é superior à outra, então na prática eu posso implementar este sistema com este campo solar. Sim? Okay. Indo direto ao assunto, ao tema principal, não é? A questão aqui do investimento que se tem que ter. Bom, nós fizemos uma simulação de investimento, enfim, definimos mais ou menos como seria o sistema. Aquilo que vai acontecer é que, bom, quando otimizarmos a solução, pode acontecer uma de duas, ou realmente o investimento sobe, ou o investimento desce, porque há uma otimização. Portanto, aí nós conseguimos verificar na prática que tipo de obras é que temos que fazer para conseguir, de facto, implementar o sistema. Portanto, tomem estes valores como valores de referência, eu diria, ou seja, que podem sofrer alterações. Eu simulei aqui três, que foi aquelas que eu apresentei, portanto, o centralizado com as tais estações de transferência e centralizado com a acumulação individual. E aquilo que verificamos foi que, de facto, o mais caro acaba por ser aquele que tem a acumulação individual. E, portanto, estamos a falar de coisas de 42.700, 42.700, porque tem mais ou menos o mesmo preço. Atenção que, quando eu falo aqui do centralizado, já foi considerado uma caldeira cá para baixo. Okay? Portanto, eu não ia... Quando nós falamos de investimento, eu só consigo montar um sistema solar centralizado se depois também instalar a caldeira. Se eu não instalar a caldeira, nunca vou conseguir. Portanto, está incluído ali. Por isso é que o preço dá mais ou menos... dá mais ou menos o mesmo de um para o outro. Depois, por último, então, o tal descentralizado com a acumulação individual. Portanto, são estas três soluções, foi as que eu apresentei há pouco. O interessante, se nós dividirmos este investimento pelo número de frações, eu tenho um investimento muito parecido com aquilo que tenho se comprar um termosifão. E normalmente toda a gente sabe que um termosifão é uma coisa muito barata, não é? Os esquentadores, eu tenho duas hipóteses. Ou acrescento ali, e meto esquentadores inteligentes, esquentadores de última geração, o que significa que aquele valor vai subir, sim, é verdade. Ou então, eu posso utilizar, foi falado aqui, eventualmente o módulo solar, que alguns fabricantes de esquentadores fornecem, e posso eventualmente aproveitar os esquentadores que já existem. E, portanto, não preciso fazer grandes modificações na instalação. Do módulo solar? Não. Do sistema? Sim, a instalação do sistema. Não é só equipamento. É o equipamento e a instalação. E as obras de construção civil? E parte das obras de construção civil. Porque era aquilo que eu estava a dizer. Assim, imagino que eu chego lá e deparo-me na cozinha com que tenho que partir mais 2 ou 3 paredes. Não é o caso. Porque estamos a falar de edifícios existentes e não podemos partir paredes. Mas... sim, exatamente. Estou muito contente agora. O que significa que eu consigo um preço por fração que é um preço... baixo. Enfim, baixo.
que é interessante. Mas o preço ainda não chegou lá. Pois, e depois tem que Agora foi só investimento. gastar energia, também tem que contar. Agora foi só investimento, eu não sei se isso é alto ou se é baixo. Se isto deve ser baixo. Sim, 1.500 euros é muito dinheiro para mim. Se ele produz 50 mil kW por ano, se Eu fui multiplicar por 24, que é o kilowatt, 24 cêntimos o kilowatt, de vez em quando O que é que vai acontecer? de vez em quando tempo é que vai retorno? 20 É abaixo de cêntimos? Quem é que fala 24. 20? Eu não... Isso deve ser num país qualquer. Não é, não. Se é? você meter os custos, vai buscar a sua fatura, Podemos... vai buscar a sua fatura e divide. Deixamos esta discussão para o final, porque senão eu sou expulso daqui e não acaba a apresentação. Pede para todos preencherem o questionário. Sim, preencho para questionário. Isso é mau. Eu posso deixar a apresentação e começo a falar bem de mim. Exatamente. Para vocês preencherem... Não. O que é que eu fiz aqui nesta parte? Portanto, fui buscar aquilo que é a energia fornecida pelo solar e aquilo que é a energia fornecida pelo sistema de apoio. As coisas não dá para ver muito bem, pensava que ficava melhor. Mas há aqui nos depósitos com acumulação individual, eu queria vos pedir desculpa porque de facto não fiz simulação dinâmica. Peguei naquilo que é o sol termo e em vez de considerar não sei quantos, 28 depósitos, que era o número de frações, eu fiz, portanto, na acumulação individual utilizei os 28 depósitos. E nos outros, como só tenho um, então o que é que eu fiz? Bom, eu tirei esses 28 depósitos e meti um único depósito, naquele caso concreto de 4.000 litros. Porque é que eu estava a dizer que de facto não fiz simulação dinâmica e vou fazer a seguir? Não tive tempo para fazer isso. Porque a simulação dinâmica dá uns valores um bocadinho diferentes, porque entra aqui com mais fatores. O sol termo é enfim, não é tão preciso nessa dimensão, mas bem. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que no centralizado com as estações de transferência eu consigo que o campo solar forneça um pouco mais de energia do que comparativamente com os depósitos individuais. Na prática, isto eventualmente pode acontecer também, porquê? Porque eu consigo, como vos tinha dito, controlar muito melhor a entrega de energia quando eu tenho um único acumulador do que quando tenho uma série de acumuladores. O sistema é mais eficiente, o sistema de controle é mais eficiente. Portanto, pode perfeitamente acontecer isso. Bem, retorno de investimento. Eu não sou propriamente eu sou engenheiro, não sou propriamente economista. Portanto, aliás, os retornos de investimento para mim não me diz isso. Gosto do número, mas enfim, não sou propriamente o perito ideal para fazer retornos de investimento. Bem, eu acabei por fazer um retorno de investimento muito simples e, portanto, aquilo que se consegue é aquilo que ali está. Portanto, 9 anos e 11 anos na questão dos depósitos individuais, porque era aquela solução que era um pouco mais cara. Normalmente, quando se fala de sistemas solares, fala-se sempre de equipamentos que têm um retorno de investimento um pouco mais dilatado do que aquilo que é normal. No entanto, não nos podemos esquecer que, findos os 9 anos e meio, a energia proveniente do sistema solar é grátis. Porque, de facto, a energia captada pelo sol é grátis. Sim, ok, podemos falar da questão das bombas, enfim, do consumo elétrico, mas na prática há uma boa parcela, uma boa fatia de energia que é grátis. Porque se nós falarmos em 70% fornecido pelo sol e o restante do sistema de apoio, então, de facto, aliás, vocês viram o gráfico de barras grandes, há uma boa quantidade de energia fornecida pelo sol. Até que o Vítor Gaspar não se tem de deixar, temos que aproveitar. Depois, trago-vos aqui uma novidade, que é para baixar o retorno de investimento, estou todo contente com esta parte, até pus ali a ver as barras. Existe algo que se chama Fundo de Eficiência Energética, não sei se já ouviram falar, quem é que já ouviu falar? O Fundo de Eficiência Energética é o objetivo principal é melhorar a eficiência energética dos edifícios, não é propriamente incentivar aqui a aplicação de sistemas solares térmicos. Às vezes é um pouco este conceito, mas não, por isso se chama Fundo de Eficiência Energética. Provavelmente chamava-se Fundo de Sistemas Solares Térmicos. O que é que permite este fundo? Este fundo permite que 50% do investimento seja financiado pelo fundo até um montante máximo de 1.500 euros. Por fração, por candidatura. O que é que isto significa? Significa que num bloco de apartamentos todos podem candidatar individualmente e receber este bolo. Bolo, desculpem, eles não recebem o bolo, cada pessoa recebe o seu. Porque portanto, a verba sai diretamente do governo para o utilizador final.
Com isto, consegue-se que, bem, enfim, algo que é apoiado, portanto, significa que tenho, enfim, um retorno de investimento muito mais interessante, não é? Passei propriamente de 9 anos para 4,2. Este fundo só se aplica a edifícios existentes, o que significa que é mesmo ouro sobre azul, aliás, é o que estamos a falar aqui hoje. Além disso, eu posso aplicar em reabilitação. Não é? Sim, sim, exatamente. Não há necessidade do edifício estar certificado ou... Sim. Essa é aqui uma questão importante. Eu, quando fiz aquele cálculo, acrescentei ali o preço do certificado energético. Como se chama Fundo de Eficiência Energética, eu acabei por dizer isso, ou seja, há um incentivo à melhoria da eficiência energética do edifício, eu tenho que comprovar isso. E, portanto, a pessoa ou já tem um certificado energético e vem lá nas medidas de melhoria que tem que implementar o sistema solar térmico, é uma medida que eventualmente pode melhorar a classificação energética da casa, ou então pode pedir um certificado energético provisório no início e depois aplica a medida. Qual é a medida? É a implementação de sistemas solares térmicos e, enfim, tem que ter o certificado energético final. Porquê é que existe isso? No condomínio não. No condomínio não há questão. Não, é por fração. Porquê é que existe isto? Na prática, para garantir que no final o certificado energético e aquela melhoria de classificação de facto foram provocadas ou foi provocada pelo sistema solar térmico. Este fundo estende-se também, apesar de não ser aquilo que o tema hoje, às janelas eficientes. Ou seja, passar de vidros simples para vidros duplos entra dentro do mesmo processo. Eu tenho ali a última extração, porquê? Porque supostamente a terceira extração, que era a última, tinha terminado esta segunda-feira, era dia 3. No entanto, eles alargaram o prazo com uma quarta extração até dia 1/7. O que é que se tem que fazer para se candidatar? Não se podem candidatar diretamente, ou seja, o proprietário não pode submeter uma candidatura, tem que sempre recorrer a um promotor. O promotor acaba por ser uma empresa, pode ser uma empresa fornecedora dos equipamentos, ou o instalador, que tem que cumprir uma série de requisitos, mas que à partida consegue submeter a candidatura, ou seja, meter a candidatura. E de facto, bem, enfim, nós consideramos que de facto é algo, aquilo tinha 1 milhão de euros para o térmico, não é propriamente algo, enfim, 1 milhão de euros dá aproximadamente 3 mil metros quadrados, é assim uma coisa muito pequenina. Isto tendo em atenção que, por exemplo, em 2009, enfim, instalávamos 180 mil metros quadrados, portanto imagina que são 3 mil metros quadrados. Mas, no fundo, quer dizer, é interessante para quem quer implementar este tipo de soluções em edifícios já existentes, ou em moradias, por exemplo, porque, bom, enfim, vocês veem pelos números, há aqui uma redução significativa do retorno de investimento da situação. Este fundo de eficiência energética também é aplicado, por exemplo, a edifícios de uma universidade. Eu venho de uma universidade e é um gasto. Não, porque é só edifícios residenciais. Sim, não pode. Nem a parte de indústrias. Desculpa, mas isso não é bem verdade. Então, Existem faculdades que já estão a candidatar-se ao fundo. Para quê? Para as residências de estudantes? Não, mesmo para serviços de administração. Para o fundo de eficiência energética, de certeza. Supostamente não deveria ser, na prática. Se calhar já. E agora? Não, se calhar é porque, como não teve muito sucesso residencial, eles podem ser abertos a. Okay. Não tinha essa informação. Tinha a informação que de facto era só para residencial. Aliás, no aviso vem a dizer que é mesmo para edifícios residenciais. As coisas em Portugal andam muito rápido, às vezes não pelos caminhos mais. Eu tenho conhecimento que há várias escolas, por exemplo, edifícios públicos, que têm estado a aproveitar nestes fundos. Não sei se é exatamente o mesmo, se há não, a partir de... mas há neste momento fundos disponíveis para participar em medidas de eficiência energética de edifícios diversos. Provavelmente pode ser o CREM, ou do EQAP. São coisas diferentes. O EQAP é diferente. Sim, o EQAP é um bocadinho diferente, não há propriamente um... Mas de facto, aquilo que eu sei, de facto, ou que sabemos é que de facto este fundo de eficiência energética, enfim, no início, pelo menos, e penso que até agora é assim, para edifícios residenciais. Gonçalo, sim. Um minuto? Um minuto? É o último minuto. Obras. Bem, prova que aquilo não acontece no edifício já existente, não é? Mas isto acontece nos edifícios novos, é engraçado.
A nível da cobertura do edifício, eu tenho ali um exemplo. Isto pode ser perfeitamente aplicado num edifício já existente. Os edifícios já existentes, há edifícios assim, com este tipo de cobertura com gravilha, em que na prática os coletores assentam ali diretamente. Terem atenção, de facto, tem que se voltar os coletores para sul, ou pelo menos para uma orientação próxima, ou melhor, pelo menos para uma orientação que maximize a captação solar. Tem algumas, não podemos deixar os coletores bloqueados de qualquer maneira, há umas certas regras de cumprir, portanto há que ter isso em atenção. Tipos de fixação podem ser parafuso roscado com perfuração, ganchos para passe entre a telha, portanto não é necessário furar a telha. Pode ser, por exemplo, quando estamos a falar de coberturas planas, pode ser fixo diretamente à cobertura, ou pode ser, por exemplo, lastro de betão. Eu diria que nos edifícios já existentes, a maior parte acaba por optar pelo lastro de betão. O que é isto? Um bloco de betão que é assente em cima da cobertura. Terem atenção a algo interessante. Bom, nós temos que fazer normalmente temos que usar sempre as boas práticas. Então eu queria-vos chamar a atenção aqui para um pormenor, que é que o bloco de betão não pode assentar diretamente em cima da tela impermeabilizante. Ainda por cima, porque na maior parte dos casos a tela impermeabilizante é escorregadia, desliza, é lisa. E portanto significa que eu tenho que usar sempre ali algo, uma tela antiderrapante ou algo por baixo do bloco. E também não podem ser lancios do passeio. Tem que ter um certo peso aos lastros. Portanto, terem atenção a estes dois pormenores, não sei, provavelmente há também aqui projetistas e portanto ter isto em atenção nos cadernos de encargos. Aqui é um exemplo concreto disto, num edifício onde temos os lastros de betão. Depois, outra coisa interessante, cuidado, tem que haver umas margens de segurança por causa do vento nas coberturas. Há umas margens, porque normalmente quando o vento incide na cobertura há uma certa turbulência no início, na periferia da cobertura. Portanto, eu tenho que sempre criar uma zona de segurança em volta do campo. Depois, a distribuição de calor. A distribuição de calor pode ser em 2 ou 4 tubos. 2 tubos, quando eu tenho, por exemplo, uma situação centralizada, onde eu tenho um tubo de água quente para cima e depois a recirculação, outro tubo de água quente para baixo. Então eu só tenho 2 tubos. Mas posso ter 4 tubos. Quando é que eu tenho 4? Tenho os do circuito aqui dos coletores, portanto estes 2, e depois tenho mais 2. Tenho 4 tubos. Tenho que ter preocupação em colocar esses tubos. Há um exemplo, não sei se consegue, a foto é assim, é um pouco mais escura. Mas chegar em segurança. Ainda ninguém se levantou, por isso posso continuar. Zonas de passagem. Zonas de passagem podem ser condutas de lixo desativadas. Convém, não é? Exatamente. Depois pode ser, por exemplo, as escadas de serviço. Normalmente, se um edifício tiver elevadores, há muito pouca gente a circular nas escadas de serviço. O que significa que eu posso, enfim, não é pelo facto de passar pouca gente, mas posso perfeitamente utilizar para passar tubagem. Não há qualquer mal, ainda por cima, se a cozinha tiver paredes meias com as escadas de serviço. Então é um sítio ideal para passar tubagem. Chaminés. Passa-se ou não? Tubagem. Na primeira. Já se estiverem desativadas. E se estiverem ativas? Se estiverem ativas. Mas é que eu já vi. Mas não se deve fazer. Não se deve fazer. Às vezes é aliciante, não é? Chaminé, isto vai direto lá em cima, então vamos usar a chaminé. Não, não se pode O usar problema é que a às chaminé. vezes dizem que está desativada e ninguém serve dela e 2 anos depois já está ativada novamente. Aqui a questão do interior da habitação. Eu pus aqui várias imagens. A primeira que está aqui é o tal termoacumulador que eu apresentei no início. Temos aqui um de 300 litros. Este sim é um termoacumulador grande, portanto fica ali ao lado da máquina de lavar. Estão a ver a dimensão da máquina de lavar. Agora imaginem o termoacumulador ali. E depois aqui, esta zona aqui, que é aquela estação de transferência, ou aquele promotador de placas, que fica ali numa zona. Pode ficar deste género, pode ficar embutido na parede, pode ficar com uma caixa, enfim, pode ficar nas mais variadas formas. Depois, as zonas técnicas, tem que se terem atenção, porque a zona técnica é uma zona que tem que ser ampla, tem que ter alguns pormenores, eventualmente esgoto, não é? Imagino que a zona técnica é no topo do edifício. Se há uma fissura no depósito, há inundação no edifício, então ele tem que ter enfim, uma bacia de retenção para os depósitos, um esgoto, enfim, tem que ter uma série. Tem que ter a laje calculada, exatamente. Pode-se distribuir eventualmente o peso, ou utilizar uma forma de distribuir o peso com uma estrutura por baixo do depósito. Portanto, há aqui uma série de situações a terem atenção. Este aqui é um exemplo de uma sala técnica. Em resumo, último slide, vamos ir embora. Joga o Benfica. O jogo é Benfica? Não interessa. Então vamos ganhar. Permite, eu por acaso sou do Benfica, mas permite a redução da fatura energética, como permite qualquer sistema solar, quer seja montado numa moradia ou num bloco de apartamentos.
O utilizador ganha independência energética das fontes de energia convencionais, porque não é tão dependente não está tão dependente da energia elétrica, gás, por isso. Obtém aqui um aproveitamento idêntico àquilo que tem nos edifícios novos, porque, bom, eu não vos comentei, mas as soluções que estamos aqui a falar são soluções que são implementadas também nos edifícios novos. No entanto, aqui temos que ter outras preocupações, mas, enfim, elas são válidas para os edifícios novos e para os edifícios existentes. Com as tecnologias atuais, consegue-se reduzir o impacto no interior da habitação, ou seja, ir à procura de novas tecnologias, fugir daquelas tecnologias mais convencionais. Eventualmente as estações de transferência ou outras tecnologias que de facto sejam o mais pequenas possível e ocupem o menor espaço possível.